Boa noite. Estamos felizes por darmos início, a mais um programa evangelístico. Quero te convidar nesse instante a juntos cantarmos o hino de número 535 do nosso cenário, Para o Céu por Jesus. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Infelizmente, o mundo mostra vários caminhos aí, mas o único caminho seguro e o caminho que nos levará para o céu é Jesus. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por mais esse momento especial que o Senhor nos concede de estarmos juntos para darmos início a esse programa evangelístico. Que a Tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos esse momento todo especial, que são as dicas de saúde, E temos oferecido a todos que nos assistem, momentos realmente especiais, que nos mostram a importância de cuidarmos da nossa saúde. E hoje não vai ser diferente. Então vamos assistir, mais um vídeo hoje sobre a vantagem vegetariana. A mudança de uma dieta onívora, que inclui carnes, para uma dieta vegetariana, que não inclui nenhum tipo de carne, deve ser cuidadosa e planejada. Precisa fazer essa transição devagar. Primeiro colocando os alimentos que são bons, fruta, verdura, castanha, os grãos, e depois retirando os alimentos de origem animal. Começando pela carne vermelha, em seguida pelas carnes brancas, depois o leite e os ovos. Escolhendo retirar a carne do cardápio, você ainda pode optar por qual dieta seguir. A dieta ovo-vegetariana inclui todos os vegetais e os ovos. A dieta lacto-vegetariana inclui todos os vegetais e o leite de origem animal. E a dieta ovo-lacto-vegetariana inclui todos os tipos de vegetais
ovos e leite de origem animal. E a dieta vegetariana estrita, além de excluir todos os tipos de carne do cardápio, também exclui ovos, leite e derivados do leite, como iogurtes e queijos. Nessa dieta, só são consumidos alimentos de origem vegetal. A dieta vegetariana é capaz de suprir todas as nossas necessidades, independente do ciclo de vida, da fase que a gente está. Desde criança, adulto, gestante, lactante, todo mundo pode ter uma dieta vegetariana, estritamente baseada em alimentos de origem vegetal, sem nenhuma preocupação. Tem que ser adequada? Tem que ser equilibrada? Sim, a dieta de qualquer pessoa. Comendo ou não carne, a dieta precisa ser adequada, a dieta precisa ser equilibrada, tem que ter o balanço dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, independente de qual dieta que a pessoa segue. E se a pessoa segue uma dieta vegetariana, é muito mais fácil dela estar bem nutrida do que se ela não seguir. O vegetarianismo é uma boa escolha para quem quer ganhar saúde e qualidade de vida. A dieta vegetariana ela é mais rica em vitaminas e minerais do que a dieta onívora, porque as fontes dos principais minerais, das principais vitaminas, estão nas frutas e nas verduras. E se a pessoa come carne, geralmente, não é uma regra, mas geralmente ela come menos salada, ela come menos fruta. E se a pessoa é vegetariana, ela geralmente, também não é uma regra, ela come mais fruta e come mais salada. Então, a probabilidade dela ter deficiência de ferro é a mesma de uma pessoa que não faz dieta vegetariana. Se a dieta estiver balanceada, ela não vai ter problema nenhum de saúde. Muito bem, mais uma dica, né? Importante aí para a nossa saúde. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, né? O estudo aí do capítulo 5, a primeira parte de Daniel. Vamos orar antes, né? Bom Deus, bom Pai, nós te pedimos agora que tu venhas nos auxiliar a entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Tomei a sua Bíblia, né, seu smartphone, vamos ao livro de Daniel, capítulo 5, versos 1 em diante. Daniel, capítulo 5, né, versos 1 em diante. Tomou a Bíblia aí? Eu também já tomei aqui a minha Bíblia, né, e nós vamos então estudá-la. É interessante que começa aí citando, né, o rei Belsazzar. Agora é interessante a gente dar um tempinho aí para entender o rei Belsazzar, né? É interessante, queridos, que até 1861, muitos eruditos, né, muitos teólogos não acreditavam na existência desse rei Belsazzar. Porque a Bíblia mesmo dizia, né, que era neto aí de Nabucodonosor. O nome do filho de Nabucodonosor era Nabonido. Mas Nabonido, ele não tinha muita queda, né, para a política, para reinar e assim por diante. E então a história nos diz que ele foi para Tema, Arábia. E lá ele permaneceu. E ele, então, colocou o reinado de Babilônia para o seu filho mais velho, né? Esse que a Bíblia chama, então, de Belsazzar. Então, eu vou me utilizar aqui do comentário bíblico adventista, porque nós dissemos aos nossos alunos, né, aqueles que estão nos assistindo, que nós usaríamos a Bíblia Sagrada e o comentário bíblico adventista, né? Então aqui nos diz algumas coisas bem interessantes, né? Havia essa divergência, né, até 1861, dizendo que essa parte bíblica aí não tinha fundamento. Mas aí em 1861, H.F. Talbot, ele publicou alguns textos encontrados no Templo da Lua em Ur, né, no Journal of the Royal Asiatic Society, volume 19, página 195. Então, ali os textos
continha uma oração de Nabonido em favor de Belshazzar-Utsur, seu filho mais velho, né? o Belsazar. Né? Então, vários escritores, entre os quais George Rawlinson, o irmão do famoso decifrador da escrita cuneiforme, ele identificou esse Belshazzar-Utsur como o Belsazar da Bíblia. Né? Mas é interessante que depois de 7 anos, em 1882, Theophilus Pinches, ele publicou um texto encontrado no ano anterior, né, que agora é chamado de Crônica de Nabonido. E esse texto, né, essa crônica aí, esse texto descreve a tomada de Babilônia por Ciro e afirma também que Nabonido ficou em Tema, lá na Arábia, né, por muitos anos enquanto seu filho estava em Babilônia. Então, Pinches, embora não tenha identificado, né, e compreendido por completo o texto, né, ele observou, por exemplo, que Belsazar parece ter sido comandante em chefe do exército, provavelmente tinha mais influência no reino do que seu pai e, portanto, era considerado o rei. Tudo isso porque, né, Daniel chamou Belsazar de rei. Então, alguns, né, querem complicar o texto bíblico e dizer que isso não existia, né? Mas é interessante que daí em 1924, né, quando Sidney Smith publicou o chamado Relato em Verso de Nabonido no Museu Britânico, né, no qual se faz clara declaração que Nabonido confiou o reinado ao seu filho mais velho, né, Belsazar. Então, esse texto, né, ele eliminou todas as dúvidas de que Belsazar tinha sido rei e foi um golpe severo contra os eruditos, né, da alta crítica que afirmavam que o livro de Daniel tinha sido escrito no 2º século antes de Cristo, né, e não pelo próprio Daniel e assim por diante. Então, esses achados, né, esses textos cuneiformes, eles nos ajudam a colocar realmente, né, a veracidade nas Sagradas Escrituras. O rei, né, Belsazar realmente existiu e ele foi o comandante de Babilônia depois da morte de Nabucodonosor. Né? Ele era neto de Nabucodonosor. Então, o filho chamava-se Nabonido, que viveu numa cidade chamada Tema, lá na Arábia, né? E ele então passou o reinado para o seu filho, né, chamado Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Interessante que era muito comum entre os monarcas e as monarquias fazerem essas grandes festas, né? Aqui nos diz que ele convidou 1000 dos seus grandes, né, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar, né, olha que interessante aqui que a Bíblia diz, né? Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, ele, na presença lá daqueles 1000 convidados, né, depois de estarem ali embriagados, ele mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor havia o quê? Retirado lá do templo, né, de Jerusalém. Lembra que quando o rei Ezequias, né, ele foi curado e o sinal é que o relógio, né, atrasaria 10 graus, né, e aí os babilônios foram até Jerusalém para ver o que era aquilo lá, e ao invés, né, de Ezequias louvar o nome de Deus, ele foi mostrar as riquezas de Babilônia. E qual foi o desfecho, né? O profeta disse, olha, tudo isso que você mostrou, eles um dia levarão. E eles levaram. E o pior agora, né,
esses utensílios outrora sagrados lá no Templo de Jerusalém, agora seriam usados, né, numa festa, né, onde as pessoas já estavam embriagadas, onde se praticava ali todo tipo de licenciosidades ilícitas, né? Que final trágico, né? Dos utensílios do templo sagrado. Quando nós não praticamos a vontade do Senhor, quando nós não respeitamos as coisas do Senhor, quando levamos de qualquer forma, né, as coisas do Senhor, o final realmente é triste. É triste, né? Então, nos diz aí que trouxeram, né, os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, no verso 3 aí, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Tudo isso, né, naquele enorme salão de festa, né? Que coisa triste. No salão de festa, eles fizeram toda esses louvores e adorações a deuses pagãos. E o pior, né, se utilizando de utensílios que, como eu vos disse, outrora eram sagrados. Eram sagrados. Que tristeza, né? No verso 5, né? No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Ah, amados irmãos, de repente, quando a festa estava a todo vapor, né, quando todos estavam ali, né, blasfemando o nome de Deus, louvando e se prostrando diante das imagens, como a Bíblia diz aqui, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, apareceu agora uns dedos de uma mão de um homem que começou a escrever na parede. E aí o verso 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ah, queridos, agora a palavra de Deus está nos dizendo, né, que o semblante do rei mudou. Ele olhou aquela cena. Como isso? Uma mão do nada, fora do corpo, estava escrevendo na parede. Ele não estava conseguindo entender isto. Então o semblante do rei mudou. A Bíblia nos diz aqui que os seus pensamentos se turbaram. E aqui nos diz essa expressão, as juntas dos seus lombos se relaxaram. O que significa essa frase? É exatamente isso que você está pensando aí. Ele teve problemas aí, né? De tanto medo que ele acabou, né, tendo esse grande problema, né? Que coisa! O que aconteceu com esse monarca ao ver isso? E eu fico aqui imaginando, né? Além disso, desde que os joelhos batiam um no outro, eu fico imaginando, né? Se acontecesse isso conosco, com certeza nós também teríamos, né,
todo esse pavor. Agora notem uma coisa bem importante. Belsazar, ele conhecia, ou pelo menos, né, ele tinha ouvido falar de Daniel. Com certeza, ele viu ou ouviu a história, por exemplo, da fornalha ardente. E nesses 2 episódios, mostraram ali que Nabucodonosor, o seu avô, tinha passado por uma experiência. Eu até estava esquecendo, né? E aqueles 7 anos de Nabucodonosor lá pastando como boi, e depois, né, disso, ele louvou e exaltou o nome do Senhor. Então, Belsazar não era inocente quanto ao Deus do céu. Ele tinha conhecimento. Talvez ele não tenha visto, né, por ser neto, mas com certeza ele ouviu essa história. Né? Ele ouviu essa história, ou estas histórias aí que eu citei. Então, ele não era inocente quanto à questão de não conhecer o Deus verdadeiro. E creio eu também que ele fez, né, por querer mesmo afrontar o Deus vivo dos hebreus, pedindo para trazer os utensílios que eram considerados sagrados, né, lá do templo de Jerusalém, que estavam agora, guardados ali em Babilônia. Ora, será que não haviam outros copos? Será que não haviam outras taças? Será que não haviam outros utensílios dos próprios babilônicos para serem usados naquela festa? Ele precisava trazer, o pedir, né, para trazer aqueles utensílios sagrados? Ele queria afrontar o Deus vivo, o Deus dos hebreus, o Deus criador dos céus e da terra. E aí, amados, vem uma importante lição para cada um de nós. A Bíblia mesmo diz que de Deus não se caçoa. Muitos aí, né, têm afrontado o nome do Senhor, têm caçoado do nome do Senhor, têm colocado o nome do Senhor, né, de uma forma banal, e não tem inclusive blasfemado do nome do Senhor. Mas, amados, talvez a gente não encontre, né, uma resposta de Deus tão rápida como encontramos aqui em Daniel capítulo 5. A gente conhece aí muitas pessoas, né, que falam através da internet, na televisão, que blasfemam contra o nome do Senhor, né, que menosprezam a santidade do nome do Senhor, e estão aí, né? Parece tão bem, mas o dia deles há de chegar, irmãos, há de chegar. Então, não devemos de maneira alguma, né, ridicularizar, menosprezar, caçoar o sagrado nome do Senhor. Tenhamos isso, né, em nossa mente. Belsazar, ele fez de propósito mesmo. Agora Deus manda, né, o recado. E esse recado foi algo que chamou a atenção dele e ele se encheu de pavor. A Bíblia aqui nos diz, né, que ele então, o seu semblante mudou, né, os seus joelhos começaram a bater um no outro, né, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus pensamentos se turbaram. Claro. Afinal de contas, ali estava, né, o juízo de Deus para com este homem, né, que estava ali menosprezando o santo nome do Senhor. E ele era o rei, né? Ele era o rei. Haviam ali 1000 convidados. E todos aqueles 1000 convidados estavam indo na onda, né, desse rei. Veja. Agora, verso 7, né? Olha o que o rei Belsazar agora diz, né? O rei ordenou em voz alta
que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer ao rei a sua interpretação. Ele chamou todos os sábios, né, do reino e ainda prometeu a eles um presente. Olha o presente, né? Qual que era o presente aí? O presente era uma cadeia de ouro ao pescoço, né? Um vestido de púrpura e será o terceiro no meu reino. Então o presente não era qualquer coisa, não. Ou os presentes não eram qualquer coisa, não. Mas a Bíblia nos diz aqui, né, que no verso 8, que eles entraram, mas não conseguiram fazer nenhum tipo de interpretação. Creio que eles ficaram também apavorados com aquela cena, né? Verso 9, com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Verso 10, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Verso 11, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Veja, a rainha entrou ali, ela conhecia, né, Daniel, ela sabia, né, quem era Daniel. Verso 12, porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. A rainha mãe, né, ela chega agora naquele salão de festas, né, porque a balbúrdia, os gritos, o medo tomaram conta daquele lugar, né? E então a rainha mãe foi lá e disse: olha, há no reino um homem chamado Daniel, e ele é poderoso, e ele decifrou muita coisa para, né, o seu avô Nabucodonosor. Aqui está falando, né, seu pai, e alguns ali querem colocar esse seu pai como uma forma literal, mas é uma forma de apenas de expressão, seu pai, né? Na verdade, como nós vimos ali, Nabucodonosor era avô de Belsazar. Então a Bíblia nos diz aí no verso 13, né? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Então aqui já vem, né, a resposta. Belsazar sabia quem era Daniel. E agora ele sabia que somente esse homem, Daniel, é que poderia trazer uma resposta a tudo aquilo que estava acontecendo ali. E ele então, no verso 14, né, tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Claro, Deus jamais, né, iria dar essa interpretação para aqueles falsos sábios.
aqueles caldeus, aqueles feiticeiros? Claro que não. Deus tinha uma mensagem muito especial, uma mensagem muito forte para aquele iníquo rei Belsazar, que, como vos disse, conhecia a Daniel, conhecia as histórias de Daniel e seus companheiros. Ele não era inocente. Se ele estava ali, fazendo toda aquela orgia em cima dos utensílios sagrados do templo, ele estava de sã consciência, ele sabia muito bem do que estava fazendo. E agora Deus tinha uma mensagem especial e dura para ele. No verso 16 nos diz: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, aí ele queria dar o presente também para Daniel. Serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Ah, amados, Daniel foi chamado à presença daquele iníquo rei. E Daniel agora tinha uma mensagem dura para aquele rei. Embora tivessem entrado antes, aqueles sábios, aqueles encantadores, aqueles feiticeiros, aqueles caldeus, eles não conseguiram interpretar. Claro, Deus estava por trás de tudo isso. Sabe, queridos, um dia Deus há de trazer juízo sobre toda a terra. E todos aqueles que de uma forma ou de outra blasfemaram contra o nome do Senhor, menosprezaram o nome do Senhor, eles serão julgados também. E a mão pesada do Senhor irá estar sobre cada um deles. Portanto, não fique aflito com as coisas que acontecem hoje, que muitas vezes achamos que seja uma injustiça. E muitas vezes são injustiças contra os inocentes. Mas um dia tudo isso terá fim. Porque o Deus de Israel se levantará e colocará um ponto final em tudo isso. Portanto, na semana que vem, nós vamos dar então prosseguimento a essa história fantástica do capítulo 5 de Daniel. Qual foi a interpretação dessa escritura aí na parede? O que aquilo significou? Qual foi o desfecho final dessa história? Então, se Deus nos conceder o privilégio de estarmos juntos na semana que vem, nós iremos então encerrar o capítulo 5 de Daniel. Até lá, que Deus realmente possa estar com você, te abençoar, e que possamos ter essa lição em nossa vida. Jamais blasfemar, caçoar, menosprezar o nome santo do nosso Deus. Vamos orar nesse instante, irmãos? Bom Deus, bom Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo e deseja que os seus seguidores sejam santos também, que reverenciem e adorem o seu santo nome. Que jamais, ó Deus, passe pela nossa mente alguma ideia de menosprezar o teu santo nome, mas que em todos os momentos possamos louvar e reverenciar o nome sagrado do Senhor. Esteja conosco nessa noite, também, ó Deus, esteja conosco durante toda essa nova semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, chegamos então ao final de mais um culto evangelístico. Quero agradecer a tua presença, que Deus possa estar com você nesta nova semana,
Tivemos já o privilégio de viver aí o primeiro dia dessa nova semana e eu tenho certeza, né, que Deus estará conosco durante toda ela. Que você seja muito feliz nessa semana e, se Deus nos permitir, na semana que vem queremos estar juntos para mais um momento especial do livro de Daniel. Fique com Deus e uma boa noite. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui